tarde a todos. Meu nome é Matheus Murilo Alberti. Meu nome é Iago Daniel dos Santos Erpich. Meu nome é Fernando Martins Zanin. E hoje nós vamos apresentar sobre inteligência artificial, machine learning e IA, internet das coisas aplicadas na engenharia elétrica. Então, o que seria a IA? A IA ela é a maior das três áreas. Ela abrange tudo aquilo que envolve uma decisão tomada por uma máquina, baseada em um algoritmo. A parte da inteligência ela se baseia praticamente em ela analisar um problema e tomar uma decisão baseada em algo pré-determinado para ela fazer. Por exemplo, o Stockfish. O Stockfish é um motor de xadrez, mais conhecido como Chess Engine, de código aberto, muito poderoso e usado no mundo todo para analisar partidas ou jogar contra humanos. Ele é uma IA baseada em regras programadas e algoritmos de busca, não em aprendizado automático. Vamos supor, imagine que estamos no meio de uma partida de xadrez, é a vez das brancas jogarem, a posição é complexa, com várias possibilidades, capturas, ameaças, táticas e movimentos posicionais. É aí que o Stockfish entra, para analisar essa partida. Vamos explicar melhor como que ele funciona. O Stockfish, como eu falei antes, é um motor clássico, só a IA, sem o Machine Learning aplicado. Ele analisa milhões de possibilidades, rapidamente. 20, 30 lances à frente do lance atual. Para nós termos uma noção, um grande mestre de xadrez, que é os jogadores que estão no topo, eles calculam em média de 8 a 10 lances à frente da posição atual. Então, a diferença de cálculo é gigantesca. Ele usa regras pré-programadas, como o valor de peça, espaço controlado, segurança de rei, estrutura de peões, etc. Basicamente ele calcula, se eu jogar isso, o adversário responde aquilo milhares de vezes, até achar o melhor lance ou a melhor sequência de lances naquela posição. A vantagem é que ele é muito rápido e preciso taticamente. A desvantagem é que, na maioria das vezes, a linha que ele acha é muito complicado, o que nós chamamos de linha de máquina, o que é difícil um ser humano enxergar e só é boa se for jogada perfeitamente os lances que ele calculou. Agora vamos explicar um pouco sobre o Machine Learning, também conhecido como ML. O Machine Learning é uma subdivisão da IA. O Machine Learning é uma forma de ensinar a um computador a aprender com dados, sem ser programado diretamente, com regras fixas. O Machine Learning, ou ML, é uma ferramenta específica da IA, que usa um algoritmo para que a máquina identifique padrões e tome decisões com base em exemplos. Como um exemplo disso, a gente tem o Lila Chess Zero, também conhecido como LC0. O Lila Chess Zero é uma espécie de chess engine que é baseado em Machine Learning. Ele foi treinado com o AlphaZero, jogando milhões de partidas contra si mesmo até aprender a jogar como um grande mestre. Ele usa redes neurais profundas para avaliar a posição com base em padrões aprendidos. Em vez de calcular tudo, como o Stockfish, ela sente se essa posição é boa ou não, como um humano experiente. Ela faz menos cálculos brutos, mas toma decisões mais posicionais, mais humanas. Ela apresenta linhas mais próximas do que um humano realmente apresentaria. Por exemplo, se eu mover um peão, tenho uma fraqueza a longo prazo. Talvez seja melhor centralizar minhas peças e controlar o centro. Isso é geralmente como o ser humano pensa, e ela pensa da mesma forma. Como outro exemplo, temos o Torch, que é um modelo híbrido, que combina machine learning e inteligência artificial. Ele usa redes neurais para avaliar a posição, como Lila, e ele busca numa árvore rápida e otimizada como Stockfish. Resultado, ele joga de forma agressiva, como Stockfish, mas com a intuição de uma IA aprendida como a Lila. O exemplo de pensamento desse sistema é, se essa linha parece promissora, a rede neural diz que a posição é forte, então ela calcula de forma aprofundada os próximos 15 lances para confirmar. Como comparação, podemos imaginar um grande mestre jogando como a IA do lado. Com base na experiência que ele já tem, ele calcula uma linha promissora e depois coloca na IA.
para confirmar se realmente é boa. Já a Internet das Coisas, ou IoT, é um conceito tecnológico que se refere a uma conexão de objetos físicos à internet, permitindo que esses dispositivos coletem, transmitam e recebam dados automaticamente, sem a necessidade de intervenção humana constante. Ou seja, eles saem da limitação do software e vão para o hardware. Pense em uma casa autônoma, onde os eletrodomésticos se aprendem com você, memorizando seus hábitos e fornecendo um trabalho autônomo. Imagine que toda vez que você chega do seu trabalho, você gosta de tomar uma bebida. Então, poucas horas antes, os eletrodomésticos vão se comunicar e vai abaixar a temperatura da geladeira para deixar a bebida no ponto perfeito. Bom, agora que nós já entendemos um pouco melhor como funciona o Machine Learning, a IA e a Internet das Coisas, a pergunta é: existem projetos de extensão e de iniciação científica na UTF-PR de Pato Branco? Sim, existem tanto projetos de extensão quanto projetos de iniciação científica. Um exemplo de projeto de extensão é o TEI, e um exemplo do projeto de iniciação científica é o monitoramento não intrusivo de cargas elétricas. O monitoramento não intrusivo de cargas elétricas ele tem como objetivo identificar quais aparelhos estão ligados dentro de uma casa, dentro de um edifício, dentro de qualquer local. Apenas medindo a energia total na entrada. Isso sem precisar instalar sensores em cada tomada ou equipamento. Ele é basicamente feito com o uso de Machine Learning. Então, para entendermos um pouco melhor, cada equipamento elétrico, ao funcionar, deixa uma espécie de marca ou assinatura, única no consumo total de energia. Um padrão específico de tensão, corrente, potência. E quando medimos a energia total na entrada, estamos a ver a soma de todas essas assinaturas. O desafio, então, é separar essas assinaturas individuais do bolo total. É isso que o monitoramento não intrusivo de cargas elétricas está tentando fazer. Identificar qual aparelho está ligado sem invadir a sua privacidade. Outro exemplo é dos benefícios que podem ser gerados quando Machine Learning, IA e IoT são usados em conjunto é para auxiliar no combate ao desmatamento. Na UTF-PR de Pato Branco existe um projeto no qual o objetivo é esse. Utilizando dessas ferramentas, uma série de sensores são posicionados em locais estratégicos, formando uma área mapeada, dividida em zonas e setores. Esses setores, quando identificam o som de uma motosserra trabalhando, eles estimam uma localização aproximada de onde está vindo esse barulho. Eles estimam essa localização e acionam as autoridades competentes. As matérias no curso de Engenharia Elétrica que vão abranger a IA, Machine Learning e IoT são Probabilidade Estatística, Programação para Engenharia Elétrica, Sinais e Sistemas, Eletrônica Digital, Instalações Elétricas, Análise Computacional em Regime Permanente de Sistemas de Energia, Análise Computacional de Perturbações e Microredes, Controle Automático de Processos e Automação Industrial. Tendo em vista tudo que já vimos até agora, concluímos que estamos só no começo da grande integração da inteligência artificial, da internet das coisas e do machine learning no nosso dia a dia. Ainda há muito a ser explorado. As ferramentas já existem, o potencial é enorme e o engenheiro eletricista vai ter um papel fundamental nessa nova era. Com o conhecimento que iremos adquirir durante a formação, junto das novas tecnologias como IA e análise de dados, podemos liderar inovações em energia, cidades inteligentes, indústria e meio ambiente. É uma jornada difícil que exige aprendizado constante, mas cheia de oportunidades para quem quer ajudar a construir um futuro.